Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui hoje para falar um pouco dessa ferramenta nova que a gente está lançando no mercado, que chama TradeScan. É uma ferramenta que veio para revolucionar toda a forma como os traders trabalham no sentido de facilitar a vida do pessoal. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Henrique. Eu sou administrador de empresas, tenho MBA em finanças e opero há 11 anos no mercado. Então, assim, eu sou trader há 11 anos, desde 2007, quando entrei. Já vi o mercado de tudo quanto é forma, já operei, assim, em diversos prazos operacionais, opções, vários ativos diferentes, enfim. Eu tenho o conhecimento do que o trader precisa, né, no dia a dia, na organização dele, para poder tentar ter a melhor performance possível. E a gente sabe que o mercado é muito competitivo, né, e está cada vez se renovando e a gente precisa das melhores ferramentas para poder conseguir estar na nossa melhor performance. Então, vamos lá. Eu hoje estou aqui fazendo esse vídeo para falar um pouco com vocês sobre a classificação que o TradeScan faz de tendências, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, antigamente, o que eu fazia? Eu pegava e uma vez por semana entrava na minha plataforma gráfica, olhava o que estava interessante para comprar ou para vender. Então eu fazia um raio-x, né, do mercado, dava aquela escaneada geral para ver o que estava interessante. E eu fazia esse processo mais ou menos com 50, 100 ativos. E isso demorava, vamos lá, uma hora e meia, para depois de fazer essa primeira triagem, eu pegar aqueles que mais me interessou e analisar em maior profundidade. Então eu partia de uma lista, o mercado estava subindo, né? Por exemplo, eu gosto de operar muito a favor da tendência, e eu ia lá e já pegava uns 40 papéis que estavam em tendência clara de alta e tudo, ia analisando, fazendo essa triagem, para no final eu ficar com uns 5, 6, que depois dessa uma hora de trabalho, que eu passava tudo, eu ia lá para poder analisar melhor, ver outros indicadores, né, volume, OBV, né, estudar a fundo, colocar meus alarmes para eu poder operar. Então, eu tive essa ideia de, como era um trabalho assim, bem assim, monótono e tudo, e até meio braçal, assim, vamos dizer assim, eu tive a ideia de automatizar isso. E depois que eu automatizei, eu tive a ideia de lançar a ferramenta. Então, o TradeScan está aí hoje para poder fazer dar aquela peneirada que eu fazia, só que com muito mais funcionalidades. Então, tem muito mais coisa que a gente colocou, eu aprimorei, tem alguns robôs que me ajudam a fazer esse tratamento de dados, né, que no final das contas a nossa plataforma é isso. Mas enfim, eu não estou aqui para delongar muito, nem para. Acho que esse não é o momento. O vídeo de hoje nós vamos mostrar como que a ferramenta pode auxiliar para fazer operações a favor da tendência. Muita gente sabe, né, e tal, mas a gente sempre tem que lembrar que tem novos entrantes no mercado e que eles também precisam ter essa noção bem inicial mesmo, né, do que fazer. Então, assim, né, vou pedir um pouquinho de paciência, mas o pessoal tem que entender que, né, tem os novatos e tudo, e ele é muito interessante operar a favor da tendência. Então, obviamente que
o que está subindo, né, topos e fundos ascendentes, quem opera a favor da tendência vai buscar compra. Então, o que está em tendência de alta, eles vão buscar compra. Tendência de baixa, buscar venda, para ganhar com a queda. Então, aqui, inicialmente, essa é a tela inicial. Né? Em outra oportunidade, eu vou abordar melhor quais são as funcionalidades dessa tela inicial. Assim que você entra no site, você tem o panorama do mercado, que é como está o mercado hoje. A gente pode ver que o mercado está bem baixista, né, nos últimos dias. Agora já 5h22 aqui, o pregão já fechou, hoje mais um dia de queda. Então, a gente vê que a maioria, pelo gráfico aqui, ó, a gente vê que a maioria está em baixa, né? Então, assim, está favorecendo as operações na ponta vendedora. Então, vou colocar aqui as tendências para a gente dar uma olhada. Bom, a ferramenta acabou de abrir aqui a parte de tendências, né? Carregou. Lembrando que isso aqui é com base no fechamento de ontem. Os dados de hoje a gente já vai estar soltando daqui a pouco, né? 5h30 já sai, aproximadamente. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, é o seguinte. A gente tem 15 papéis que estão em tendência de alta franca. Desses 15, 8 estão na alta TS, que são papéis que estão em tendência de alta e que por algum motivo não estão esticados ou não subiram muito nos últimos dias. Ou seja, são papéis que estão propícios para uma entrada de swing trade, porque eles ou corrigiram, caíram um pouco, né? Deram uma respirada, ou então eles lateralizaram e estão próximos da média e podem gerar uma boa oportunidade de compra, por estarem com stop mais proporcional, uma operação com stop mais curto, né? Então um alvo mais longo, o risco-retorno fica mais interessante e por aí vai. Do outro lado, abaixo a mesma coisa. Nós estamos com 63 papéis em baixa, clara. Então, desses papéis que estão em baixa, a gente pode ver que 25 estão aqui na baixa TS, que é o mesmo caso da alta, só que o contrário. São papéis que vêm caindo, 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 e que nos últimos dias podem estar interessantes para se fazer uma venda, ganhar com a queda, com a desvalorização das ações ou da commodity, o que quer que seja. Lembrando que a gente tem também mercado futuro, né? Nós estamos com mais de 200 ativos na nossa plataforma. Então, aqui ó, a gente pode ver que desses 63 tem como você ver a lista de papéis. Então todos aparecem aqui com a cotação e aqui é a média de negócios, que é algo muito importante para a gente ver a liquidez de cada um. Então a gente tem MRV, Multi, né, Odontoprev, por aí vai. O que eu quero chamar a atenção aqui é que logo abaixo nós temos a classificação, esse gráfico que mostra aqui, né, a gente vê o DI subindo, né, porque o risco aumentou, né, possivelmente a gente pode ter uma reversão na tendência de queda da Selic, enfim, outros ativos. Então, e aqui lá na lateral nós temos aquela mesma lista. E o que a gente acha interessante aqui? No caso, como o mercado está baixista, eu, por exemplo, do jeito que eu gosto de operar, eu viria aqui no baixa TS e colocaria, a gente tem em todas as sessões, a gente tem esses dois filtros, que é a cotação e o número de negócio. Henrique, mas por que a cotação, por que o número de negócio? A cotação é muito interessante porque às vezes o trader está com capital reduzido, ele não quer alocar o capital dele, às vezes não é interessante ele comprar um papel de R$100, por exemplo, ele quer comprar um de 10 porque qualquer variação ele vai ter um ganho percentual maior, né? Ou por outros
fatores, às vezes um gestor para compor a carteira dele, alguma coisa, né? Então, assim, e no mesmo exemplo do gestor, você tem a questão da liquidez, que é medida pelo número de negócios. Não é interessante você entrar numa operação de swing trade que num papel de baixa liquidez. Que na hora que você precisar vender, por exemplo, ou recomprar, você não vai ter a contraparte do book para poder ter a oferta. Então você não vai conseguir sair no preço que você quer. Você não vai, de repente, o stop pode ter um spread no stop, você vai ter que ficar atento a isso, enfim, dá uma dor de cabeça nesse sentido. Então, a gente tem aqui um filtro por negócio, por exemplo, então vamos utilizar aqui para vocês verem. Eu posso colocar aqui, ó, que eu só quero ativos que tenham acima de 5 mil negócios. Tá certo? Então, ele já me gerou uma outra lista. A gente tinha uma lista mais extensa e agora a gente ficou só com 4. E isso é o que eu estava falando com vocês, pessoal, que era o que eu fazia e eu estava lá eu vim olhando a posição das médias, vários outros fatores para determinar a tendência, e eu saía de, vamos dar uma olhadinha aqui, quantos que estavam, 25 ativos, quer dizer, na baixa 63, na TS 25, e no final das contas eu ficava com, vamos dizer, com esses 4, para poder abrir o gráfico e olhar. Então percebam um salto que é de eficiência, né, de tempo. Tempo hoje é tudo. Para você ter esses dados já na bandeja. E outra coisa, são todos os dias. Naquela época eu fazia uma vez por semana, não ia ficar todo dia perdendo 2 horas para poder estudar, filtrar o mercado, porque afinal a gente tem que operar, né, para ganhar dinheiro, não é ficar lá filtrando ou só no estudo, não dá. Então, é isso aí. Aí eu queria dar um exemplo para vocês, que, por exemplo, a gente vai olhar, né? Vamos pegar, por exemplo, lojas Renner, que está o primeiro da lista. Entrando aqui no gráfico, a gente vê o quê? Lojas Renner em franca tendência de queda, ontem, porque considera o fechamento de ontem, ela chegou abriu com gap, chegou a subir durante o dia e tal, mas fechou com esse candle de indefinição. Então, candle negro de indefinição e que sugere que o mercado, bem em cima da média, sugerindo que o mercado pode vir a retomar a tendência de queda. No meu caso, o que eu faria? Eu ficaria atento para uma venda nesse papel na perda da mínima de ontem, desculpa. Que foi o que aconteceu. Você teve uma perda aqui, um candle um pouco mais amplo, com mais força, né? Vamos dar um zoom aqui. Então, é bem provável que esse papel volte ao patamar de 27,40, 27,50, tá certo? Então, é uma operação que o trader, o que ele faria? Ontem à noite ele já olharia isso aqui, via que estava o papel, faria seu estudo. Hoje, no mercado aberto, perdeu a mínima, alguém mais agressivo já venderia aqui, logo na abertura. Outros durante o dia, né, confirmando, e alguns com o fechamento abaixo da mínima. Então, venderia, por exemplo, agora no leilão e colocaria um stop acima da máxima de hoje ou acima desse topinho. Então, para buscar ele lá embaixo. É um risco de retorno interessante. Pode dar certo, pode não dar, mas é uma operação a favor da tendência e que é muito utilizada, muito popular. Certo? Um setup de correção até as médias, eu diria assim. Por outro lado, a gente viu que temos também a Petrobras. Nossa famosa Petrobras também apareceu na lista. E olha só o que a Petro fez hoje. Petro vem bem volátil. Também o mesmo caso, né? Gap e tudo mais.
E hoje ela não só perdeu a mínima, como ela fez um candle forte, baixista, que sugere que ela vai retomar o patamar de 14,20. Então, hoje, durante o dia, o trader já faria a venda, ou compraria uma put, enfim, todos os instrumentos que a gente tem para ganhar com a queda, e já estaria esperando para realizar o lucro aqui embaixo. De forma que ele vendendo hoje na perda da mínima, o stop dele, ele venderia hoje aqui a pouco abaixo de 15,80, estaria com um stop 4%, 4,5%, né? 4,5% acima, e para ter um ganho de 10%. Então, ou seja, um risco-retorno 2-1, que é bastante interessante, né? Visto a tendência do papel, visto que o mercado está pesado, enfim. Então, é isso que a gente busca nesse tipo de operação, e é dessa forma que o TradeScan pode ajudar e muito a facilitar a vida dos operadores. O pessoal entra, já olha lá, já está tudo pré-tratado para eles. A gente tem uma infinidade de outras setups, IFR, congestão, breakout, né, com média móvel de 9, contra-tendência, setups contra-tendência, vários outros, né, que nós vamos também disponibilizar, vou abordar em outros vídeos no momento mais oportuno. Mas hoje a gente está mostrando aqui algo muito interessante, que é a alta e baixa TS. Então, primeiro, a classificação de tudo que está em alta, tudo que está em baixa, caindo ou subindo. Segundo, uma alta e baixa mais refinada, com a oportunidade do trader fazer um outro filtro em cima para realmente ter aqueles ativos que realmente podem estar interessantes para ser operados. Então, o vídeo já está um pouquinho longo, hoje eu vou ficando por aqui, mas eu gostaria de convidar vocês para entrar na nossa página do Facebook e assistir nossos vídeos, para vocês terem uma ideia de como que está o nosso posicionamento e da ferramenta que está por vir. Então é isso, pessoal. Um abraço, bons trades a todos, até logo.